Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo de geografia. A prof trocou hoje, né? Geografia era quarta-feira, mas a prof trocou porque eu estou preparando uma surpresinha na aula de história para que vocês, ó, não esqueçam mais, né? Os assuntos de história que a gente trabalhou. Por isso que a prof trocou, certo? Então, nós vamos hoje para um outro capítulo da apostila, o último capítulo, certo? A prof não está dando retomada, vocês podem perceber de geografia, por quê? Porque a gente está falando sempre sobre o mesmo assunto, problemas urbanos, a poluição, cidades planejadas, e a gente vai continuar agora com a questão do planejamento urbano. Então, se a gente for lá na página 206, peguem lá a apostila de português na página 206. Vamos lá? A prof vai colocar aqui a apostila, certo? Lá na página 206 está acesso à cidade. Quer dizer, acesso à cidade quer dizer que a gente tem que ir até a cidade. Como é que a gente chega até aquela cidade, certo? Então, diz assim, a cidade é um lugar com grande concentração de pessoas. A gente sabe, né? Quantas pessoas moram numa cidade. Quando muitas pessoas vivem em um mesmo lugar, precisam pensar na melhor forma de fazer com que todos se sintam bem e tenham acesso a tudo que a cidade pode oferecer. Então, vamos analisar essas imagens aqui. Olhem lá. Nós temos aqui a rua em Planaltina, lá em Goiás. E nós temos aqui uma rua no Rio de Janeiro. Então, vamos analisar bem. Certo? Olhem lá. Uma rua em Goiás e uma rua no Rio de Janeiro. Aí está perguntando, em sua opinião, qual das duas cidades mostradas aqui na imagem foi melhor planejada? Qual que vocês acham? Vamos ver. Ah, gente, vamos lá. Né? A melhor planejada foi rua no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí tá perguntando por quê? Então vamos olhar lá. Por quê? Vamos responder. Olhem bem a diferença. Por quê? Ela tem asfalto, certo? Tem sinaleiros, certo? A rua, né? A gente tá falando da rua. A rua não tem buracos, tem faixas de pedestre. O que mais? O que mais que ela tem? Tem calçadas, certo? E o que mais? Vamos lá olhar. O que que ela tem? Mais. Tem lojas, né? Então, claro que a rua no Rio de Janeiro, ela foi muito mais bem planejada, porque olha a dificuldade de chegar aqui, gente. Não tem asfalto, olha buracos na rua, né? Ela não tem sinalização nenhuma, essa rua lá de Goiás, certo? Se não tem asfalto, é difícil para a gente chegar. Ela não tem sinaleiro, certo? Como é que o trânsito vai parar, vai deixar as pessoas passarem? Então, na verdade, é mais difícil da gente chegar lá nessa rua em Planaltina, certo? Diferente da do Rio de Janeiro, que tem tudo isso. Então, aqui já mostra pra gente que a rua no Rio de Janeiro, ela foi muito mais bem planejada,
Foi muito mais bem planejada, certo? Eles tiveram tempo, eles asfaltaram, eles fizeram, ó lá, ó, os esgotos, que são os bueiros, né? Então, claro que a rua no Rio de Janeiro ela é muito mais bem planejada, certo? Então vamos lá. O crescimento exige mudanças. Nos últimos anos, os centros urbanos tiveram um crescimento muito grande. Com isso, cada vez mais pessoas chegam e precisam de acesso a tudo que a cidade pode oferecer para que se tenha melhor qualidade de vida. Nesse sentido, é importante que os governantes pensem em quais melhorias devem ser feitas para atender a população, certo? Nessa rua aqui em Palotina tem que fazer muitas melhorias, muitas, para conseguir, para o povo todo conseguir ter acesso até chegar no centro, né? Um exemplo, eles precisam ter acesso. Será que ali passa ônibus? Ali não tem sinalização? O dia de chuva, será que não fica muito cheio de barro? Como é que as pessoas vão andar? Então, tem tudo isso. Por isso que é importante planejar uma cidade, certo? Já vou passar aqui a tarefa de casa. A tarefa de casa é uma pesquisa que vocês vão fazer com a sua família, certo? Vocês vão pesquisar a rua onde vocês moram, para vocês poderem responder aqui. Então, vocês vão olhar lá, quanto tempo sua família mora nessa rua? Vocês vão pesquisar com seu pai e com a sua mãe. Como essa rua era quando a sua família se mudou para essa casa? Sempre tem mudança, gente. Como será que era a rua? Será que era igual? Será que tinha alguma coisa diferente? Uma construção nessa rua que foi feita, que mudou? Tudo isso. E aqui vocês vão colocar como ela é agora. Aí vocês vão escrever, certo? 4. Em uma folha com o seu nome, escreva um breve texto para o prefeito da sua cidade sobre quais melhorias você gostaria de ver na sua rua. Gente, aqui se a rua precisa de melhorias, vocês vão escrever um textinho. Pode ser de 10 linhas, certo? Sobre o que você gostaria que mudasse na tua rua, certo? Se a rua está boa, vocês vão escrever um textinho dizendo muito obrigada, agradecendo pelas melhorias que foram feitas, que a rua está bem, que a rua está boa, que ela está com árvores. Tudo isso a gente tem que analisar e escrever uma cartinha, certo? Essa cartinha não precisa postar para mim no Que Mágico. Vocês podem pegar a cartinha, dobrar e colar aqui mesmo nessa página. Por exemplo, em cima aqui da página. Vocês podem colar ela ali, certo? Para melhorar a qualidade de vida da população, é importante que os governantes da cidade, prefeito e vereadores, façam um planejamento urbano, ou seja, eles pensem em melhorias nos sistemas de transporte, na acessibilidade para as pessoas com deficiências, né, gente? As pessoas com deficiências, elas sofrem muito. Por exemplo, quando elas estão passando numa calçada que tem meio fio, como é que elas vão descer? É difícil, né? Igual, agora eles fizeram as rampas para os deficientes poderem entrar no ônibus. Achei isso muito legal, certo? Mas isso é para os cadeirantes. E os cegos? Como é que a gente faz com os cegos? Né? Se tem degraus, é difícil para eles. Né? Então, nas vias públicas, como ruas e calçadas, no policiamento, na educação, nas moradias, no sistema de saúde, nos parques, entre outros. Então, vejam, o prefeito e os vereadores, eles têm que cuidar com todo esse planejamento, porque eles não têm só nós, pessoas que enxergamos, que ouvimos, que não temos deficiências, certo? Eles têm que pensar no povo todo. Existem pessoas que são cadeirantes, precisam de acesso diferente da gente, precisam de rampas, precisam saber aonde estão pisando, né? Não pode ter buracos na rua, que isso atrapalha os cadeirantes, atrapalha também os deficientes visuais, os cegos, eles não veem os buracos, podem pisar, cair, se machucar, né? Então, a questão do policiamento, tem áreas aqui na nossa Curitiba que são mais perigosas, precisa ter mais polícias,
certo? Na educação também precisa ter um cuidado, porque os carros estacionam para pegar os filhos na escola, para levar para a escola, né? Eles têm que olhar a questão das moradias, os postos de saúde, os hospitais, tem que ver os parques, tem tudo isso que a prefeitura e os vereadores precisam ver, certo? O planejamento urbano. O planejamento, planejar uma cidade é definir áreas específicas que podem ser desenvolvidas determinadas atividades, como as indústrias, os comércios, os hospitais, escolas e moradias, assim como facilitar o transporte para a população, garantir opções de lazer, acesso à saúde e à educação. O planejamento urbano também desempenha um papel importante no desenvolvimento sustentável das cidades, pois por meio dele é possível prever a necessidade de áreas verdes e parques de preservação dentro dos centros urbanos, certo? Nas cidades, nos centros, não é só rua, rua, rua e prédios, precisa ter área verde, certo? Mas o que é o planejamento urbano? Está aqui. Planejamento urbano é o processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que são para melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana, ou do planejamento de uma nova área urbana em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar aos habitantes uma melhoria na qualidade de vida. Então, vocês sabem, vocês não estão indo para a escola, mas a prof foi essas semanas atrás lá, que eu fui organizar os materiais para vocês levarem, e eu vi que eles estavam mexendo naquela rua bem movimentada que tem perto da escola. O que eles fizeram? Eles revitalizaram. Eles fizeram um planejamento que aquela rua precisava ser arrumada. Por quê? Por muitos carros passarem por ali. Muitos carros passam por ali, fazem buracos, a rua fica sem as faixas, vão apagando. Então, o que eles fizeram? Eles revitalizaram, eles arrumaram. Então, é isso. O planejamento urbano, eles têm que melhorar, eles têm que achar soluções para melhorar. Para quem? Para nós, habitantes. Para nossa qualidade de vida. Certo? Para isso que serve o planejamento urbano. Então, eu quero que vocês peguem o marca-texto e marquem aqui este retângulo, certo? O principal documento que orienta as alterações nas cidades chama-se Plano Diretor. É esse plano diretor que diz que eles precisam melhorar nas cidades. Ele é a base para todo o planejamento urbano, pois é onde são definidos os limites de expansão, quer dizer, de crescimento urbano, para que a cidade cresça de maneira organizada. A ausência de uma boa gestão, de um bom ordenamento e de um bom planejamento traz às cidades problemas graves, como falta de equipamentos, de serviços públicos e de infraestrutura adequada. Sim, gente, então eles têm que fazer esse plano diretor. Esse plano diretor, ele é feito pelos vereadores, pelo prefeito, para melhorar a cidade. Para o quê? Trazer uma melhor organização. Certo? Então, vamos lá. Planejamento e acessibilidade. Então, olha só, um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades é a questão do acesso, ou seja, a possibilidade de acesso por pessoas com deficiências, como os cadeirantes ou indivíduos com mobilidade comprometida, que têm problemas para se movimentar. Deficientes visuais e deficientes auditivos, então, os cegos e os surdos, certo? Também. Eles têm dificuldade, sabe, com banheiros, com elevadores, com espaços públicos e privados, como escolas, hospitais, comércios e meios de transportes. Aí tá ali embaixo. Você tem necessidades especiais ou conhece alguém que tenha? Em sua opinião, quais problemas essas pessoas enfrentam
enfrentam para ter acesso a todos esses espaços. Então, tá lá. Esse aqui é o símbolo do acesso para cadeirantes. Quando é um banheiro feito para os cadeirantes, vai ter essa plaquinha aqui, que é para cadeirantes. Esse aqui é o símbolo de acesso a cegos, também existem as plaquinhas. E aqui é o símbolo da língua brasileira de sinais, que é o Libras, dizendo que isso aqui é para o quê? Para surdos, certo? Porque eles fazem sinais, certo? Os surdos e os mudos. É importante que todos os lugares passem por adaptações, para que qualquer pessoa possa ter acesso a eles, com rampas de acesso, a calçadas e escadas, estacionamentos privativos, como a gente encontra nos mercados, né, em farmácias, tem lá o estacionamento com o desenho dizendo que é para pessoas com deficiências, certo? Banheiros, elevadores, piso tátil para deficientes visuais, que é aqueles pisos que eles colocam como se fossem umas lixinhas, umas tiras, como a gente tem lá na escola. A gente tem lá na escola o banheiro para os cadeirantes, nós temos lá na escola rampas de acesso, certo? A gente tem o corrimão também, que é para já justamente para eles se segurarem nessa rampa. Nós temos também no chão aquelas lixinhas pretas, que é para os surdos com as bengalas deles poderem saber, né? E outra, elevadores e lugares prioritários em meios de transporte, como ônibus, trens e metrôs. Já existem as cadeiras nos ônibus, nos trens e nos metrôs, que são para pessoas com deficiências, certo? Aqui, ó, aqui é o piso tátil, ó, onde eles vão pisar e eles vão conseguir andar aqui em cima, porque daí eles vão seguindo esse piso tátil, que são para os cegos. E aqui, ó, os ônibus que eu falei, adaptados para pessoas com deficiências, ó, tem rampas que desce, tipo um elevadorzinho, desce e sobe para que eles possam entrar e sair dos ônibus. Certo? Então, era isso que a prof queria apresentar para vocês hoje no capítulo de Geografia, sabendo que falta bem pouquinho para a gente acabar a nossa apostila de Geografia, certo? Então, já passei a lição de casa, né, que é lá na página 207, com a lupa na mão, vamos pesquisar com a família e para poder responder ali, certo, gente? Então, era isso que a prof queria apresentar para vocês de Geografia, estamos quase acabando a nossa apostila, né? Então, por isso que a prof está deixando um pouquinho mais curtos os vídeos. Porque se eu acabar tudo, daí depois como é que a gente vai fazer, né? Até a gente começar a apostila 3. Logo, logo a gente vai começar. Mas por enquanto vamos terminar aqui, certo? Então era isso, gente. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Ó. Beijos para todos.